Mais um vídeo aqui do canal. Se é a sua primeira vez assistindo aqui um vídeo meu, eu já te peço para você se inscrever, deixar seu like, comentar aqui nesse vídeo, assistir o vídeo até o final. Essas coisas são muito importantes para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo relevante e me ajudar a entregar esse vídeo para mais gente e continuar produzindo conteúdo aqui na internet. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a polêmica da VaiDebet, que pode rescindir o contrato com o Corinthians. Vamos falar também da apresentação do Cássio lá no Cruzeiro. Ele foi apresentado hoje à tarde lá na Toca da Raposa. E vamos falar também da entrevista do Renato Gaúcho, que deu a opinião dele sobre um Campeonato Brasileiro de 2024 sem nenhum clube rebaixado. Então vamos sem enrolação começar pela situação do Corinthians. Ontem o jornalista Juca Kfouri fez uma denúncia de que parte da comissão paga do contrato entre a VaiDebet e o Corinthians para a empresa Rede Social Media Design está sendo passada a uma terceira empresa chamada Neoway, e essa empresa seria uma empresa fantasma. Essa empresa está no nome de uma senhora chamada Edna, que mora na cidade de Peruíbe e que foi procurada pela imprensa para poder falar sobre esses repasses. Quando chegou lá é uma mulher simples que não faz ideia de que a empresa existe e que não faz ideia de que esse dinheiro está vinculado ao nome dela, além de não ter qualquer relação com o Fernando Cassundé, que é o dono da Rede Social Media Design. O Fernando Cassundé participou da campanha do Augusto Melo e é o dono da empresa que fez a mediação entre a VaiDebet e o Corinthians e por conta disso recebeu uma comissão de 25 milhões de reais. Mais uma vez, o Corinthians está com o extracampo competindo com aquilo que acontece no campo. Em campo o Corinthians está muito mal e essas polêmicas elas viraram uma constante. Desde aí da minha adolescência talvez, eu lembro de polêmicas envolvendo o Corinthians. Teve o caso, por exemplo, da MSI no passado. E enquanto isso, o futebol do Corinthians vai ficando em segundo plano. O futebol do Corinthians é destaque sempre em duas situações extremas. Ou quando está muito bem e ganha títulos, como foi o Mundial, por exemplo, ou entra em destaque quando o Corinthians está ali brigando pelo rebaixamento. E nos últimos anos, essa tem sido a situação mais possível para o time do Corinthians. Esse ano, tudo indica que o Corinthians vai brigar para não cair de novo. Vai brigar para não cair porque tem um elenco que está longe de ser um dos melhores do país e o extracampo está influenciando muito dentro de campo. A saída do Cássio, por exemplo, é uma saída que tem muito dessa influência. O Cássio era sempre muito cobrado quando o Corinthians ia mal, mas às vezes o mau desempenho dentro de campo é só reflexo da falta de planejamento, a falta de controle financeiro, as contratações feitas de maneira equivocada, contratações feitas de maneira errada, muito dinheiro gasto à toa, e é uma coisa que o Corinthians gosta de fazer, gastar dinheiro à toa, pagar salários muito altos, gastando dinheiro fora do contexto com jogadores que não entregam em campo. O Cássio sofreu bastante com essas cobranças, até porque ele era o líder do elenco, o jogador mais velho, ele ficava ali na linha de frente, mas isso tudo só mostra o quanto o extracampo está influenciando dentro de campo. O Corinthians está virando uma bagunça, inclusive essas foram as palavras que o craque Neto usou hoje no programa Donos da Bola de hoje à tarde, ele mesmo conhecendo o Corinthians por dentro, tendo acesso ali às pessoas. Se ele acha que o Corinthians está uma bagunça, que virou uma bagunça, quem sou eu para pensar diferente? E olhando de fora, essa é a sensação que a gente tem. O Corinthians está sempre envolvido em polêmicas, tem um presidente que dá declarações precipitadas, declarações equivocadas, que expõe o Corinthians ainda mais, expõe toda a falta de planejamento, toda a falta de organização. E agora a gente está vendo aí, a VaiDebet ela já está estudando maneiras de rescindir o contrato com o Corinthians caso essa situação não se resolva. A empresa está se sentindo lesada por ter a imagem vinculada com esse esquema aí de lavagem de dinheiro, de utilização de laranja, e o Corinthians pode perder o seu patrocínio de 370 milhões de reais. Esse valor é dividido em 3 anos, sem contar aí as comissões, os detalhes aí que lá no começo, quando o Augusto Melo anunciou esse patrocínio, ele não expôs os detalhes. Depois de um tempo é que a gente foi entendendo que esse dinheiro não é integral para o Corinthians, mas isso é um outro tema. Se a VaiDebet sair, o Corinthians vai perder esse patrocínio e a gente tem que lembrar que o Corinthians é um dos times mais endividados do Brasil. Deve mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, contando aí a dívida do estádio que o Corinthians tem que pagar para a Caixa Econômica. Vamos falar também agora da apresentação do Cássio no Cruzeiro. Ele foi apresentado hoje à tarde lá na Toca da Raposa, uma apresentação que contou com a presença do dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, que é conhecido aí como Pedrinho BH. Além dele, toda a torcida cruzeirense estava lá acompanhando. E o Cássio, depois de 12 anos, começa aí uma nova trajetória. Tem tudo para ser ídolo também no Cruzeiro. Pelo menos essa é a minha visão. Eu conversei essa semana com um amigo meu que é torcedor do Cruzeiro. E ele acha que a contratação do Cássio foi uma contratação tecnicamente fraca. Na opinião dele, o titular agora tem que ser o Anderson.
até porque o Cássio já está com mais idade, tecnicamente não estava no seu melhor momento do Corinthians, mas como eu disse aí quando eu estava falando da questão da vaidebet, para mim o momento do Cássio era muito reflexo do extracampo, reflexo da pressão que ele vinha sofrendo. Ele mesmo falou sobre isso, ele reclamou sobre isso ali no jogo, depois do jogo contra o Argentino Júnior, mas de fato o Cássio de 2024 é um Cássio muito mais envelhecido, tecnicamente abaixo daquilo que a gente viu no passado, mas ainda é um bom goleiro, pelo menos na minha opinião. É um goleiro que ainda tem muito para entregar e ele ainda pode surpreender, como foi o caso do Fábio no Fluminense. O Fábio chegou ali com 40 anos e ainda foi campeão da Libertadores e o Fluminense ainda renovou com ele. Então eu acho que o Cássio ele pode ainda apresentar um bom futebol, pode ser decisivo, pode ser um goleiro histórico ainda no Cruzeiro. Ele tem 36 anos. Para um goleiro essa idade não é tão avançada assim, ele pode quem sabe jogar ali até os 40, completar mais 4 anos aí de carreira e escrever uma página importante ali da sua história, agora jogando com a camisa do Cruzeiro. Vamos falar também do Renato Gaúcho, que deu uma entrevista no programa Boleiragem da Sport TV, o programa lá do Roger Flores, e ele foi perguntado sobre essa questão de como deve ficar o Campeonato Brasileiro e se ele acha que tem que ter rebaixamento ou não para os clubes do Sul, dada a situação aí que a gente sabe que o Rio Grande do Sul está passando. O que ele disse foi o seguinte, eu vou ler para vocês aqui um trecho da entrevista que ele deu lá na Sport TV. E lá na Sport TV o Renato Gaúcho disse o seguinte: eu não sou contra nem a favor. Nesse caso ele estava falando que o Grêmio, Internacional e Juventude não sejam rebaixados, porque entendo que os outros clubes da segunda divisão estão brigando para subir, mas aí cabe à CBF arrumar uma solução. Então sobem 4 e não cai ninguém. Na pandemia, a gente viu que a gente sofreu também. É uma situação muito difícil em que os clubes gaúchos vão ficar muito atrás. E ele ainda falou o seguinte: na parte física, no ritmo de jogo, na parte psicológica, tem muita gente que acha que as águas do Rio Guaíba vão baixar e tudo vai voltar ao normal. Acho que muita coisa, infelizmente, vai continuar acontecendo e a parte psicológica dos jogadores vai ficar afetada. Acho que seria a melhor ideia, aí no caso ele está falando de não ser rebaixado ninguém, mas não cabe a mim. Eu penso dessa forma. Completou aí o Renato Gaúcho. Eu acho essa situação muito complicada. É difícil rebaixar 3 times que a gente sabe que vão ser prejudicados por conta de uma circunstância que foge ao controle da CBF, foge ao controle dos clubes, mas para não rebaixar o Inter, o Grêmio e o Juventude, teria que não rebaixar ninguém e a gente passar a ter um campeonato com 24 clubes no ano que vem. Porque assim como parece justo não rebaixar nenhum dos times, também é justo não impedir que os times que estão brigando na segunda divisão subam para a primeira divisão. Então a gente passaria a ter um campeonato com 24 clubes, 46 rodadas, um campeonato muito longo. O calendário do Campeonato Brasileiro, que hoje é um calendário bastante apertado, se a gente for contar Sul-Americana, estadual, Copa do Brasil, os clubes chegam a jogar aí por volta de 70, 75 jogos, isso ficaria ainda mais apertado. E a solução seria, quem sabe, diminuir o campeonato estadual para tentar encaixar o Campeonato Brasileiro. Uma decisão que pode agradar muita gente ali a longo prazo. Tem time que entra ali no campeonato estadual, depois de fazer uma pré-temporada, no começo do campeonato manda o time sub-23 para disputar. Isso acontece muito no campeonato aqui do meu estado, o Campeonato Carioca. O Flamengo fez isso esse ano, inclusive foi campeão, o Fluminense fez, o Botafogo costuma fazer, o Vasco também de vez em quando faz isso. O começo de campeonato estadual ele não é atrativo para ninguém, não é atrativo às vezes para quem assiste. Eu, por exemplo, esse ano eu fui ver Fluminense e Volta Redonda aqui na minha cidade, em Volta Redonda, o Fluminense jogando com o Sub-23 e o Volta Redonda jogando com o time mais uma vez reformulado. A gente sabe que o time pequeno, todo fim de campeonato estadual, o time é desmanchado, ele vai vender peças, até porque os times precisam de arrecadar e alguns precisam ali aliviar a folha de pagamento. Então esse começo de campeonato estadual, seja de que estado for, ele acaba não sendo muito atrativo e seria interessante talvez reduzir o campeonato estadual para encaixar esses jogos a mais que a gente poderia ter ali. Caso a gente tenha 24 times jogando a Série A do ano que vem, eventualmente, lembrando que isso aí é um palpite do Renato Gaúcho, ninguém da CBF falou nada sobre isso, mas poderia ser interessante sim, a gente reduzir o campeonato estadual, ter 24 times ali por 1 ano, 2 anos, quem sabe, depois voltaria ao normal com 20 times e a gente teria conseguido reduzir essa carga do campeonato estadual aí, que muitas vezes só serve para aumentar a carga de trabalho ali nos times, para lesionar jogador no começo do ano, até porque o cara vem de uma pré-temporada e já entra numa carga muito grande ali de jogos. Quem sabe reduzir um pouco o calendário dos estaduais, possa lá no futuro ajudar a reduzir o calendário geral do Campeonato Brasileiro, tendo menos jogos e a gente possa ver jogos com mais qualidade,
até porque esse calendário muito extenso sempre foi uma reclamação de todo mundo, uma reclamação dos técnicos, dos jogadores, principalmente de quem vem de fora do Brasil, aí, como é o caso do Abel Ferreira, por exemplo. Mas eu quero saber aqui a sua opinião, me fala o que você acha em relação a isso, essa possibilidade do Campeonato Brasileiro ter 24 equipes, de ninguém cair no ano que vem. Quero saber aqui o que você pensa a respeito. Deixa a sua opinião aqui também sobre mais um escândalo acontecendo aí no Corinthians. E fala aqui o que você pensa, será que o Corinthians vai brigar mais uma vez para não cair? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.